Uma estátua bem antiga, um noivo que aparece morto na noite de núpcias. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos mistérios mais arrepiantes da literatura, a Vênus de Ille, de Prosper Mérimée. E vamos encarar essa história não só como um conto de terror, mas como um verdadeiro caso de assassinato para a gente resolver. Sabe, tinha tudo para ser o dia mais feliz da vida de um jovem casal. Mas o que começa como uma festa de casamento acaba virando um funeral, quando a manhã seguinte revela uma cena de puro horror no quarto dos noivos. Isso já nos joga direto na pergunta principal que vai nos guiar por essa análise. Quem, ou talvez melhor, o que foi responsável pela morte do noivo na sua própria cama de núpcias? Ok, então vamos lá. Todo bom mistério começa, claro, pela cena do crime, o momento em que encontram o corpo do noivo. A cena é de arrepiar. O noivo, Alphonse, está morto. E as circunstâncias são muito estranhas. O corpo dele foi esmagado por uma força absurda que deixou uma marca redonda no peito. Não tem sinal de arrombamento nem de briga. A noiva está em estado de choque, não consegue falar o que aconteceu, e a única pista, o anel de diamantes que deveria estar no dedo dela, está jogado no chão. Nenhuma pista aponta para um suspeito humano. Para a gente achar alguma pista, a gente precisa voltar um pouco no tempo, antes do casamento. Vamos até a chegada de uma nova e silenciosa moradora na cidade de Ille. E aqui está ela, a grande figura central da nossa história. Uma estátua de bronze da deusa Vênus, que acabaram de desenterrar no terreno da família. Todo mundo que vê concorda. A beleza dela é perfeita, quase divina. Mas tem alguma coisa nela que deixa todo mundo com o pé atrás. E olha, parece que a influência da estátua já começou mal desde o primeiro segundo. Durante a escavação, ela cai e quebra a perna de um dos trabalhadores, o Jean Col. A raiva dele é imediata, violenta. É como se ele sentisse que aquilo não foi um simples acidente. Dá só uma olhada nessa expressão. Isso não é uma obra de arte tranquila, serena. Os olhos de prata parecem vivos, sabe? Ficam te seguindo. E o rosto não passa bondade, mas sim desprezo. Uma coisa quase cruel. Não é à toa que a fama dela se espalha rápido pela cidade. O pessoal já começa a achar que ela é uma presença maligna. E para fechar o pacote e deixar tudo ainda mais sinistro, na base da estátua tem um aviso em latim, Cave Amantem. Uma das possíveis traduções é um aviso bem sinistro. Cuidado com quem te ama. É quase uma profecia, né? Agora a gente avança para o dia do casamento e para o momento exato em que um gesto descuidado do Alphonse vai selar o destino dele. A sequência de eventos aqui sério, parece mentira. No dia do próprio casamento, o Alphonse está mais preocupado com um jogo. Para conseguir jogar melhor, o que ele faz? Tira o anel de diamantes que ia dar para a noiva dele e coloca no dedo da estátua de Vênus. Foi um ato de conveniência, mas simbolicamente ele acabou de pedir a estátua em casamento. E o pior de tudo, na empolgação, ele esquece completamente do anel. E é aí que a gente chega na noite de núpcias. É aqui que a superstição, o medo e o inexplicável se encontram de um jeito trágico. Então, a gente chega nesse ponto. O Alphonse se meteu num triângulo amoroso bizarro. De um lado, a noiva dele, de carne e osso. Do outro, uma deusa de bronze que agora usa o anel de noivado para quem ele, sem querer, fez uma promessa. Mais tarde, no meio da festa, o Alphonse, já meio bêbado, confessa para o narrador, em pânico, que tentou pegar o anel de volta, mas não conseguiu. Ele jura que o dedo de bronze da estátua se fechou, prendendo a joia. Na cabeça dele, a estátua o reivindicou como marido. E a cronologia dessa noite é de dar calafrios, e é bem precisa. À meia-noite, ouvem passos pesados, de um peso que não parecia humano, subindo para o quarto. Horas depois, antes de amanhecer, os mesmos passos pesados são ouvidos descendo. E logo em seguida, o caos. E aqui vem a parte mais aterrorizante de todas. A única testemunha, a noiva, finalmente consegue contar o que viu. Ela descreve uma figura gigante e esverdeada, da cor do bronze envelhecido, esmagando o marido dela num abraço mortal. Para ela, não existe dúvida. Foi a estátua de Vênus que veio cobrar a promessa. Bom, com a tragédia consumada em um depoimento que soa impossível, como é que as autoridades e a família vão lidar com as consequências? A investigação oficial, claro, segue o caminho da lógica, mas não chega a lugar nenhum. O rival espanhol, que era um suspeito óbvio, tem um álibi perfeito.
A ideia de roubo? Descartada porque não levaram nada de valor. A única explicação que sobra, a da estátua, é vista como o delírio de uma mulher em choque. O caso fica sem solução. Diante de uma coisa que não dá para explicar, a mãe do Alfonso toma uma atitude drástica. A estátua tem que ser destruída. Em um ato cheio de simbolismo, ela manda derreter o ídolo pagão e usar o bronze para fazer um sino para a igreja, tentando transformar o profano em sagrado. Mas a história não termina aí, não. O mal que estava naquele bronze parece que continuou vivo. O narrador conta que desde que o novo sino começou a tocar em Ily, os vinhedos da região, que são o sustento da cidade, sofreram com geadas fora de época. Parece que a maldição da Vênus só mudou de forma. E no fim, a gente fica assim, com o caso em aberto. A morte do Alfonso foi a vingança de uma entidade antiga despertada por uma promessa feita com um anel, ou foi tudo uma coincidência terrível que nasceu na mente apavorada de uma noiva? A história nos deixa bem nessa fronteira entre o real e o sobrenatural, e a resposta, talvez, tenha ficado para sempre presa no bronze daquela Vênus.